Olá, eu sou a Jennifer Berger, advogada, e hoje nós vamos entrar no mundo da tecnologia e verificar ali a possibilidade de adequar o nosso sistema ao sistema proposto pelo filme de hoje. Detetive Raven, sou a juíza Maddox. E esse é o Mercy, Tribunal Capital. Um sistema judiciário controlado por inteligência artificial. Peraí, calma aí. Como é que é? Com o aumento da criminalidade, os parlamentares votaram pelo Mercy para atuar como juiz, júri e executor. O Mercy mantém nossa cidade segura. Você tem 90 minutos para provar sua inocência. O debate sobre a inteligência artificial no judiciário é muito grande. Ele envolve ali uma tecnologia, a ética, envolve política, a eficiência e também filosofia. Mas nesse vídeo eu quero fazer um recorte muito claro. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a inteligência artificial poderia substituir um juiz? Antes de qualquer posicionamento um pouquinho mais enfático, é importante a gente dizer: a inteligência artificial ela já é utilizada no judiciário brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, ele utiliza o sistema chamado Victor, que é para auxiliar na identificação dos termos de repercussão geral. E o que são aqueles termos, os temas, na verdade, de repercussão geral? É um filtro constitucional que exige uma relevância para que ele ultrapasse os interesses da parte comum. E isso está na Constituição Federal, no artigo 102, parágrafo 3º. Além disso, nós temos também o Conselho Nacional de Justiça, que ele editou uma resolução em que regulamenta o uso ético da inteligência artificial no judiciário. Em termos mais simples, o que a gente chama de uso assistivo da inteligência artificial, ela é um auxílio, ela não é uma autoridade. Aqui, a gente pode considerar que a jurisdição ela é uma função do Estado exercida por uma autoridade que tem a investidura na forma da Constituição. Primeiro pilar, por exemplo, dos nossos princípios relacionados a isso seria a dignidade da pessoa humana, que diz o quê? Que julgar alguém não é apenas aplicar um cálculo de estatística, ele vai envolver toda uma valoração, um contexto e também a responsabilidade institucional. O segundo pilar seria o devido processo legal. Neste pilar ele abre duas vertentes, que seria o contraditório e a ampla defesa, que permite ali ao réu também esboçar, a sua versão dos fatos. Ao final, quando há uma decisão, ela tem que ser fundamentada por um juiz. Também na possibilidade de recurso. Dentro daquela estrutura, nós temos o duplo grau da jurisdição. Então, uma inteligência artificial, ela pode organizar os dados, pode cruzar ali precedentes, que seria o quê? Se um julgado se parece com o outro, mas quem responde disciplinarmente por um erro seria o juiz. E um terceiro ponto que também é adequado ali ao direito internacional é o princípio do juiz natural, porque a Constituição, ela exige que a autoridade, ela esteja previamente investida na forma da nossa lei, para que ela possa contextualizar, argumentar e fundamentar da maneira correta. Como vocês podem ter percebido ali no filme, o réu, ele estava sentado numa cadeira de execução. E quando a gente leva a discussão para uma esfera criminal, o debate fica ainda mais sensível, porque a gente está falando não é da eficiência processual tão somente. A gente está falando da liberdade, da presunção da inocência, da prova produzida sobre o contraditório. E nesse recorte específico, eu convidei o doutor e professor Kleber do Prado, que é especialista em direito penal e processual penal, para trazer o assunto sobre essa perspectiva. Olá, meu nome é Kleber do Prado, sou advogado criminalista. A pedido da advogada Jennifer Berger, do canal Cinema Jurídico, a quem agradeço o convite, me foi solicitado para fazer uma análise do filme Justiça Artificial e se ele teria condições de ser aplicado na prática da justiça criminal brasileira. Inicialmente, é possível identificar que a questão do ônus da prova foi o que mais me chamou a atenção, porque no filme o ônus da prova é do acusado, do suposto autor da infração penal, do crime cometido. Ele teria que provar que não é o culpado. Então, isso acaba distorcendo a questão dos princípios de direito penal e o próprio regramento do Código de Processo Penal brasileiro. Porque todo processo judicial, especialmente um processo criminal, ele necessita seguir regras anteriores ao julgamento em si, inclusive. E um dos pilares do processo penal é que o ônus da prova está nas mãos de quem a acusa, de quem constrói a alegação e faz a acusação criminal contra o acusado, suspeito da prática do crime. Então, o ônus da prova, ele deve ficar nas mãos de quem acusa, no caso de uma ação penal pública ou do Ministério Público.
e não do acusado, suspeito de praticar a infração penal. Então, aqui eu teria uma distorção bastante séria, bastante grave, digamos assim, porque desvirtuaria todo o mecanismo de garantias de proteção do acusado, porque o Estado, tanto que o Estado ele se divide em judiciário e Ministério Público, e o Ministério Público é o responsável titular privativo da ação penal pública, cabe a este fazer a acusação criminal, cabe ao Estado fazer a acusação criminal. E para isso o Estado ele está aparelhado, ele tem polícia civil, ele tem polícia científica, tem perícia criminal, e esses mecanismos estatais, com servidores que são pagos para isso, com estrutura, viaturas e tudo mais, eles são aparelhados para buscar a prova da alegação que o Ministério Público vai utilizar no processo penal contra o suposto autor do fato. Como o Estado é aparelhado para encontrar a prova do crime, cabe a este, então, provar o crime contra o acusado, né? E o acusado não, o acusado é um particular, uma pessoa física que não tem condições e não está aparelhado para buscar a prova do fato. Por mais que no filme seriam colocados à disposição dele alguns elementos, mesmo assim ele fica limitado do ponto de vista processual e pericial, por exemplo, para fazer todo um aparelhamento de investigação e tentar provar que ele não é o autor do fato, que ele não é culpado. Então o ônus da prova é o dever que cabe a quem acusa, a quem alega. Esse ônus é uma incumbência, é um encargo, incumbe a quem alega a fazer a prova da alegação de que o suposto autor do fato é culpado. Então, como o Estado é aparelhado para isso, com servidores, com insumos e instrumentos, cabe a este Estado acusador, pelo Ministério Público, numa ação penal pública, fazer a prova do crime. É por isso que o ônus da prova por lei processual penal é do Ministério Público nos crimes de ação penal pública, e não do acusado. A questão do ônus da prova no filme é o que me salta aos olhos, à medida em que, na prática da justiça criminal brasileira, seria impossível que o próprio acusado tivesse que fazer o ônus da prova, provar que não é o culpado, por exemplo. Então essa seria a minha análise do filme Justiça Artificial. E fica aqui a crítica do ônus da prova pela inversão que ocorre no filme, tendo em vista que isso seria impossível na justiça criminal brasileira do ponto de vista prático. Obrigado. Muito obrigada, professor Kleber, pela sua excelente explanação. Então, a fala do nosso professor deixa claro que, especialmente na esfera penal, a decisão judicial não é apenas técnica, ela é garantidora de direitos fundamentais. É exatamente por isso que, dentro do nosso modelo constitucional, a inteligência artificial ela pode auxiliar o juiz, mas de maneira alguma pode substituí-lo. Então, quando a pergunta é se a inteligência artificial pode substituir o juiz no Brasil, a resposta é jurídica. Ela pode auxiliar, mas decidir no sentido constitucional envolve, como a gente falou, responsabilidade, fundamentação e as garantias legais. Por quê? Porque tudo isso decorre do nosso Estado democrático de direito. A tecnologia ela é a ferramenta e a jurisdição é o poder estatal que é exercido pela autoridade investida na forma da nossa Constituição. Se você gostou do nosso conteúdo de hoje, curta, compartilhe nas redes sociais para que cada pessoa conheça mais um pouquinho do seu direito. Aqui no Cinema Jurídico a gente traz o direito das telas do cinema para o direito da vida real. Um abraço e até a próxima semana.